Oi, gente, voltei. São agora 15 horas e 53 minutos. Nossa live acabou há pouquíssimo tempo. E como muita gente não conseguiu acessar a live, não conseguiu se conectar, porque, enfim, foi algum problema superior a nós, não sei o que houve com a internet de todos, eu tô aqui gravando esse vídeo que é tipo, sei lá, um resumo do que nós falamos na live, para garantir que vocês não se prejudiquem sem o conteúdo. Então, me desculpem porque eu não vou ter tempo de editar o vídeo e, enfim, pode ter alguma intercorrência, algum ruído, alguma coisa aqui que eu não vou conseguir controlar. Mas eu vou fazer de tudo para que você entenda o conteúdo, tá? Deixa eu compartilhar minha tela. Vamos lá. Essas palavras, esses eixos temáticos que estão de preto, que estão em preto, são os assuntos gerais. São os assuntos que eu estou apostando para esse ano, para as provas da VUNESP, tá? Então, o que acontece? Aqui eu quero que você se concentre em pensar o seguinte: o que é que eu sei sobre o meio ambiente? Que tipo de notícia mais recente eu tenho sobre meio ambiente? Que notícia mais recente eu tenho sobre comportamento pós-pandemia? Faz isso. Pega essa imagem que está aqui, que eu mandei lá no grupo, e vai botando do ladinho. Vai anotando do ladinho no seu caderno, ou na própria imagem, quem aí tiver aquela canetinha, né, que risca no PDF. Vai anotando. Que notícia mais recente eu tenho sobre meio ambiente? Que notícia mais recente eu tenho sobre comportamento pós-pandemia? No caso, o comportamento pós-pandemia, gente, ele está bem ligado ao individualismo das pessoas, né? De não quererem tomar vacina porque não quer ir pronto, porque tem uma ideologia, porque tem uma crença ali, uma coisa muito específica, muito pessoal. Tecnologia, inovação, metaverso. Metaverso, para quem não sabe, gente, é realidade virtual. É quando eu tenho duas realidades, uma virtual e uma não virtual, e existe vida nessa realidade virtual. Existem pessoas nessa realidade também, não posso ignorá-las. Tá? Quais as últimas notícias que eu tenho sobre esse assunto geral? Que últimas notícias eu tenho sobre violência? Tá? E em verde eu coloquei os temas que podem aparecer para você sobre violência, como, por exemplo, violência simbólica, que você pode falar também da banalidade do mal, da Hannah Arendt, vai dando check aí, anotando do ladinho. Arquitetura hostil, você pode falar de gentrificação, que é um termo da geografia, você pode usar o Milton Santos para falar de gentrificação, pode usar o padre Júlio Lancelotti, né, que as últimas notícias vão mostrar que ele foi o maior protetor de moradores de rua que eram alvo dessa arquitetura hostil, né? Aqui eu tenho, seguindo aqui o nosso assunto geral, economia. Que últimas notícias você tem sobre economia, né? Que últimas notícias você tem sobre cultura e educação, sobre saúde, sobre ser e parecer, sobre cidadania? Eu vou comentar aqui cada uma delas, vou começar aqui pelas de baixo, que eu acho que podem aparecer no CIS, sobretudo no CIS, mas que eu quero deixar bem fechadinho na cabeça de vocês, e aí vocês vão anotando do ladinho que tipo de repertório que você lembrou aí para colocar do ladinho, tá? Então vamos lá, cidadania. Manifestação política no esporte. Isso deve acontecer ou não? Cara, o esporte, ele te garante o acesso a muitas coisas que o Estado falhou. Quantos atletas existem, né? O Messi, gente, a história do Messi é muito bonita, me encanta muito a história dele. Que ele fala sobre o início dele, ele era muito pobre, muito humilde, ele não tinha, sabe, condições. Quantos atletas aí não têm condições de treinar? E hoje são
atletas, assim, milionários, que mudaram de vida, que tiveram acesso a todos os seus direitos porque viraram milionários, e não porque eles começaram como atletas lá atrás. Geralmente, quantas histórias existem de pessoas que foram salvas pelo esporte, sabe? Que o esporte foi lá e deu cidadania, conferiu dignidade às suas vidas, sabe? Então, assim, às vezes o esporte, ele chega onde o Estado não alcança, onde a mão do Estado não alcança, onde falta dignidade, onde falta comida, onde falta acesso à educação, o esporte chega lá e salva uma vida do tráfico, sabe? Então, esse é o ponto crucial desse tema. E a manifestação política no esporte, ela deve acontecer sim ou não? Já vou te dar a resposta. Sim, é um direito, não é nenhum favor. A liberdade de expressão é garantida, inclusive para atletas. Bom? Ética no século XXI. Se cair uma temática sobre ética, pode ser que isso caia, gente, recaia sobre a ciência e sobre a política. Por quê? Falta muita ética também para cientistas, né? Tem muitos cientistas que desenvolvem estudos, né, que favorecem os anti-ciência. Tem muitos cientistas que acabam favorecendo a indústria farmacêutica, né? Porque não usam de um compromisso ético. Gente, a ciência, inclusive isso daqui foi tema da prova de língua portuguesa da PM, banca FGV, tá? A ciência, ela não tem pátria. O propósito da ciência é de colaborar com a humanidade. Não é com uma empresa, não é com o Estado, não é com o governo, não é com um partido, não é com uma cidade. A ciência não deve satisfação para ninguém. A ciência, ela deve contribuições para a humanidade. Tá? Isso fica muito claro também no filme Não Olhe para Cima. Vocês repararam? Vocês repararam? Gente, eu tô com a voz meio fraquinha, assim, porque a gente acabou de sair de uma live longa, tá? Então, não é desânimo, não, é porque tá sem voz. Mas vamos lá, olha só. No filme Não Olhe para Cima, você vê justamente essa estrutura ética, né? Porque o cientista, o protagonista, ele começa a ter problemas com os seus próprios princípios. Ele começa a ser questionado, né? Ele começa a desviar o seu objetivo, que antes era informar as pessoas, a humanidade sobre o fim do mundo, e ele começa a se envaidecer com isso. Então, é a falta de ética na ciência, é a sátira do Não Olhe para Cima, é sobre isso, tá? E aí você pode usar como repertório também. Vamos lá, tecnologia nas relações de trabalho. Cortou aqui, mas eu já estou dizendo para vocês que é em relação a tecnologias nas relações de trabalho, nas relações humanas. Gente, o trabalho, ele é um direito. E isso consiste em ter acesso à dignidade, a ter acesso à cidadania. Não é porque eu tenho a tecnologia que eu vou ignorar a dignidade, o acesso aos direitos básicos e a cidadania das pessoas, tá? Esse é um ponto crucial se vier uma temática a respeito disso, beleza? Vamos lá. Ser e parecer. Os temas que mais me preocupam aqui é padrões estéticos, que eu acho que não vai cair padrão estético porque caiu no ano passado. Mas pode cair a ideia de filtros de imagem, que vai implicar em padrões estéticos. Por quê? Porque a gente usa filtro porque a gente quer se ver bem, a gente quer olhar o belo, né? E a gente gosta também de modificar a nossa imagem, né? Então, eu tenho essa ideia de filtros de imagem, né, que vai trazer uma crítica sobre padrões, né, estéticos, sobre intervenções estéticas que comprometem a saúde tanto mental quanto física das pessoas, mas
Também, gente, sobre essa questão de mudar a forma física com filtros, né? De fazer inversões aí negativas nos nossos traços mesmo. Outro ponto importante aqui, deixa eu ver. Filantropia virtual. Essa daqui eu queria que caísse, mas não sei se vai cair não, viu, gente? Filantropia virtual. Sobre filantropia virtual, eu quero que você fale sobre cultura de recebidos. Quem menos precisa é quem mais recebe. Já reparou? Olha só. Então, as pessoas hoje, elas querem fazer filantropia nas lives. Ai, vamos fazer uma live, vamos arrecadar tantos milhões, não sei o quê, a live do Gustavo Lima. Gente, o Gustavo Lima sempre foi o Gustavo Lima. Ele sempre teve condições de fazer uma live e arrecadar 300 toneladas de alimentos. Por que ele não fez antes? Porque não tinha pandemia? Não, porque ele não queria. Qual é a forma que nós temos dentro do marketing? Qual é a forma que nós temos de chamar atenção no virtual? Com a ideia de filantropia, né? Então, a filantropia, gente, ela vai trazer essa ideia de que a gente é bonzinho, né? É justamente essa ideia de ser e parecer. Pareço muito bonzinho, mas, na verdade, eu estou querendo engajamento, eu estou querendo ibope, eu estou querendo arrecadar muito mais recursos com a minha live milionária, tá? É esse o ponto aqui do ser e parecer. Lembra que a VUNESP, ela gosta muito de impasse, ser e parecer, né? E a filantropia, como é que ela pode cair, essa filantropia, na prova da VUNESP? A VUNESP, ela pode perguntar para você se o Estado, né, se ele deve fazer a parte dele, que é o quê? Políticas públicas, ou se ele deve contar com a boa vontade e a filantropia dos seus cidadãos. Tu já pensou se hoje o presidente da República, ele olha para você e diz assim: eu não posso fazer nada pelo meu país que está com fome. Então, eu vou pedir para os empresários desse país para eles doarem comida. Olha que fofo, que bonito, né? Os empresários, eles são tão, sabe, eles são tão caridosos, estão doando comida, né? Mas, gente, de quem é a competência para garantir o acesso a uma alimentação saudável no Brasil? A competência é do Estado. Então, eu não posso... Gente, filantropia não substitui a responsabilidade do Estado. Estou te dando a resposta. Se vier esse tema na redação, é isso que você vai falar na sua tese. Filantropia não substitui a responsabilidade do Estado. Tá? Vamos lá. Seguindo o baile aqui, porque tem muito tema. Então, qualquer dúvida que tiver a respeito desse vídeo, eu quero que você mande no grupo para eu te responder, para eu tirar todas as dúvidas, tá bom? Cultura de recebidos, né? Quem menos precisa é quem mais recebe, aquilo que eu falei para vocês. Vamos lá. Eixo saúde. Se vier o eixo saúde, eu acredito que ele venha ligado à ideia de otimismo. Se vier uma temática sobre excesso de otimismo, eu posso falar de Poliana, que jogava o jogo do contente para poder aguentar, gente, para ela lidar com a vida dela. Olha só, tem 2 pontos aqui. 2 argumentos diferentes. Olha só, até as capas são diferentes. Olha o contraste disso. Quando eu falo de excesso de otimismo, né? Excesso de otimismo ou de felicidade compulsória, né? Que é você ser obrigado a ser feliz nos dias atuais. Quando eu falo desse excesso de otimismo, eu tenho 2 pontos. Eu tenho o ponto da Poliana, que é jogar o jogo do contente, se tornar mais forte mesmo com a escassez, mesmo com as dificuldades da vida, tá? E isso não exclui a responsabilidade do Estado, lembra? Tudo você vai colocar a culpa no governo. Esse é o seu primeiro argumento. Já estou te dando o primeiro argumento da sua redação, agora você vai atrás do outro. Vamos combinar assim? Tá. Eu posso ser otimista, mas eu não posso
Eu não posso abrir mão dos meus direitos, eu não posso abrir mão da responsabilidade do Estado. O Estado tem que garantir condições para o seu povo, tem que garantir comida, ele tem que garantir saúde. Não tem como um povo ser otimista, não tem como um povo, o brasileiro, ter esperança, ter alegria, essa felicidade compulsória. Ai, vamos ficar felizes, a gente é patriota. Cara, a gente é uma nação, olha que felicidade. Não dá, cara, as pessoas estão com fome, as pessoas não estão pagando R$ 7 na gasolina. As pessoas privilegiadas estão pagando isso na gasolina. Tem aquele que não tem dinheiro para o ônibus. Tem gente que não tem dinheiro para comprar gás e está cozinhando, gente, não, sabe, numa fogueirinha. Você acha que isso é dignidade? Tem otimismo nisso? Tem lado bom em ser pobre, lascado? Não tem. Não tem. O otimismo, ele me serve para ser resiliente. E aí eu posso falar disso no primeiro desenvolvimento. Mas no segundo desenvolvimento, chegou a malvadona. No segundo desenvolvimento, eu vou falar do Mágico de Oz. No Mágico de Oz, o Mágico de Oz, gente, que é a música do Racionais MCs, que ele diz assim, queria que Deus... Gente, ele apela para Deus. Sabe? Brasil acima de todos, Deus acima de tudo. É isso, ele apela para Deus. Ele diz assim, queria que Deus ouvisse a minha voz e transformasse esse mundo, essa minha realidade, essa minha tragédia pessoal, no mundo mágico de Oz. A vida dele é tão ruim, tão ruim, tão ruim, que ele escolhe não só o otimismo, mas ele escolhe a alienação, a fantasia, para fugir da realidade cruel em que ele se encontra. E essa realidade cruel pode ser qualquer uma, pode ser a fome, pode ser a violência, pode ser a escassez, pode ser a crise econômica e sanitária. Essa forma dele de fugir da realidade e entrar no Mágico de Oz pode ser através do esporte, como eu falei para vocês. É uma forma de fugir da realidade, não é? Então, vários atletas mudam totalmente de vida, viram pessoas milionárias, viram, sabe? Mudam de vida por causa do esporte. Tem gente que muda de vida por causa da arte. Tem uma frase que é a minha frase, assim, da vida. Eu levo comigo, sempre falo aqui com vocês, que é a arte existe porque a vida não basta. É a minha forma. Gente, isso daqui me representa tanto. Eu sou muito resiliente. Eu jogo muito o jogo do contente. Mas eu também sou tão assim, sabe? Eu uso tanto a arte para fugir, sabe? Às vezes da escassez das pessoas. Eu uso a arte, eu uso a literatura, a música, né? Que é assim, que é uma parte importante da minha vida. Eu uso isso para fugir da pobreza espiritual dos outros, para fugir, às vezes, da dureza da vida. Né? É isso que a gente faz. Então, esse excesso de otimismo, eu posso falar disso aqui também, tá bom? O excesso de otimismo, gente, ele vai atingir a saúde mental diretamente. Então, como eu falei para vocês, é isso daqui. Aqui, eu tenho o otimismo como uma ferramenta de resiliência, tá? Para que eu não enlouqueça, para que a minha saúde mental se mantenha. Mas você vai falar na sua redação que o otimismo, ele afeta a saúde mental, sim, tá? E aqui eu vou culpar o governo, porque eu sou obrigado a sair, a me alienar, para esquecer a crueldade dos meus dias. E aí você culpa o governo também, tá? Passaporte vacinal, gente. Passaporte vacinal pode cair, sim, no tema de redação. Entre as liberdades individuais e o bem-estar coletivo. A resposta é bem-estar coletivo. Você vai defender o bem-estar coletivo. Você vai dizer que, tudo bem, a Constituição, ela diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude de lei. Tudo bem, a pessoa não é obrigada a se vacinar. Ela, de fato, ela está no direito dela de não querer se vacinar. Mas isso não é correto, não é moral, sabe? Eu tenho que falar do bem-estar coletivo, eu tenho que pensar no outro. Eu tenho que pensar que enquanto eu não me vacino, eu estou
sabe, prorrogando ainda mais essa pandemia. Então, qual é o argumento principal aqui? O argumento principal é o individualismo e a negligência governamental para resolver isso, para resolver esse problema, tá? Porque, gente, se o governo sabe que as pessoas não querem se vacinar por medo, o governo tem que investir em quê? Na mídia. Tem que investir na educação, para que as pessoas se conscientizem, se aproximem do método científico e percam esse medo de se vacinar. É por isso que as pessoas não se vacinam. Lembra que, olha, eu falei no começo da live que é o seguinte, é muito fácil eu chamar uma pessoa de negacionista, de antivacina, de não sei o quê. É muito fácil eu apontar o dedo para ela, mas primeira dor de cabeça que eu tenho, eu tô lá me automedicando com Dorflex, enchendo o rabo de Dorflex e falando do tiozão da cloroquina. Bonito, né, pra sua cara, né, Jéssica? Olha só, automedicação é um problema, gente, do século, a automedicação. Estou enriquecendo a indústria farmacêutica. A automedicação gera uma pandemia, sabe de quê? De superbactérias. De bactérias resistentes a medicamentos. Tá? Outra coisa importante sobre automedicação, eu tenho um detalhe importante. Os altos níveis de antibióticos presentes no esgoto e na água brasileira, o que prejudica, gente, a saúde das pessoas. Tá? Da onde que vem esses antibióticos, Mel? Se eu não estou tomando antibiótico, ele vem da alimentação, da carne, da agroindústria. Agropecuária, agro é tech, agro é top, agro é tudo o que você precisa para acabar com a sua vida. É isso, tá? Então, gente, a automedicação, ela tem um problema gigantesco aí. Tem um problema sanitário, tem um problema de saúde, obviamente, né? Porque a pessoa fica se automedicando, né? Você pode fazer esse comparativo de dizer que as pessoas que se automedicam também são negacionistas, né? Da ciência. Tá, cadê a culpa do governo aí, então, Mel? Da automedicação. A pessoa está se automedicando porque quer. Meu filho, às vezes a pessoa não tem escolha. Ou ela se automedica, ou ela vai enfrentar uma fila que não vai chegar nunca no médico. Ou ela vai enfrentar um sistema de saúde falho. Você está entendendo que o problema sempre vai ser o governo? Qualquer tema desses aqui, a culpa é do governo. Você só vai atrás do segundo argumento, que o primeiro eu já te dei, tá? Cultura e educação, vamos lá. Retórica de dominação. O que é uma retórica de dominação? Retórica, eu vou sempre falar de discurso. Qual é o discurso de dominação? O discurso de dominação, gente, eu tenho preconceito linguístico. Preconceito linguístico é um discurso de dominação. A pessoa que usa a norma culta, ela acha que é melhor que a outra que usa, por exemplo, uma linguagem mais coloquial ou que usa uma linguagem regional, tá? Isso é uma retórica de dominação. Da mesma forma, vai acontecer se vier uma temática de pronomes neutros, tá? O uso de pronomes neutros também é uma retórica de dominação, tá? Oi, meu filho. Cadê o quê? Não entendi nada, tá bom. Segue o baile. Preconceito linguístico e linguagem neutra vai entrar nesse lance da retórica de dominação, tá? Quem melhor se comunica detém o poder. Quem fala melhor manipula melhor. Você entendeu aí como é que é? Sacaram? E o Triste Fim de Policarpo Quaresma fala sobre isso, inclusive, que ele sugere aqui, gente, ele sugere o tupi como língua oficial do Brasil, e as pessoas acabam dizendo que ele é doido, porque ele quer isso. E me diz uma coisa, quem era que estava aqui no Brasil antes do português, da língua portuguesa chegar? Não eram as línguas indígenas? Então por que eu tô me achando... Cheguei agora no ônibus e já quero sentar na janela. Vocês entenderam que as línguas indígenas, elas estão desaparecendo. Quando eu falo de desaparecimento,
Eu também falo de invisibilidade. Quando eu falo de invisibilidade, eu também falo de uma coisa importante, anote aí. Epistemicídio, tá? O epistemicídio, gente, é a morte do conhecimento. É quando eu silencio uma narrativa, quando eu silencio um conhecimento. No caso, eu tenho o epistemicídio de línguas indígenas, que fazem parte da nossa cultura, que fazem parte da nossa história, que foram silenciadas, que foram mortas. A morte do conhecimento. Inclusive, dica de livro aqui, perfeita, maravilhosa. Eu tenho aqui Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak, que é um filósofo indígena brasileiro. A Vida Não é Útil, do Ailton Krenak. Também, perfeitos, tá? Conteúdos na internet. Ih, tema novo, recente. Olha que se cair esse tema, você vai gabaritar. Quando eu falo de conteúdo na internet, gente, nem tudo que está na internet está certo, né? Nem todo conteúdo é informação. E nem toda informação é conteúdo. Sabia? Não sabia? Agora você está sabendo. Olha só, quando eu falo de conteúdo na internet, eu estou dizendo o seguinte. Eu tenho a democratização do conhecimento, ou seja, eu estou tornando o conhecimento próximo de você, eu estou te garantindo conhecimento de qualidade, legitimado, pertinente e produtivo, ou eu estou enchendo essa cabeça de informações fantasiadas de conhecimento só para você ficar mais doido. Tá, deixa eu ilustrar. O que tem de filósofos, o que tem de cientistas, o que tem de pessoas aí na internet dizendo que estão criando conteúdos de qualidade, enchendo a cabeça das pessoas de fake news, enchendo a cabeça das pessoas que não tiveram acesso a conhecimento de verdade, enchendo a cabeça delas dizendo que vírus se mata com antibiótico, que mata coronavírus, mata com chá de alho, dizendo que vacina causa autismo. Gente, tá na internet com o nome de conhecimento, de conteúdo na internet, mas não é conhecimento, gente. Eu tenho uma informação e uma informação errada, uma fake news. Eu tenho uma informação falsa, uma informação questionável, que não é legitimada, que não é pertinente. Então, esse tema ele pode cair, ele vai pegar muita gente de surpresa se ele cair. E eu quero que você fale disso, da diferença. Eu preciso, olha só, no primeiro desenvolvimento, você vai falar que a difusão de informações na internet, ela gerou o fenômeno das fake news. E principalmente, esse fenômeno, ele vem camuflado de conhecimento. E aí, muita gente na internet se tornou aí arauto do conhecimento, falsos cientistas, falsos estudos sobre os diversos temas de saúde e tem um impacto negativo na vida das pessoas. Tá? E aí, o que acontece? Isso daí não é você democratizar o conhecimento, é você difundir informações falsas, informações que são um desserviço para a sociedade. Lá no segundo desenvolvimento, você vai falar o que é a democratização de conhecimento, aquele que é legítimo. Sabe o que é legítimo? Você aproximar o conhecimento científico das pessoas, do cotidiano das pessoas, para que elas não tenham medo da vacina, para que elas não tenham medo, para que elas entendam como se prevenir de um vírus, de uma bactéria, para que elas entendam que elas não podem se automedicar, tá? É isso que é democratizar conhecimento e não difundir conteúdos falsos, conteúdos sem legitimidade, tá? Inclusão na educação, gente, que tema pesado esse. Para quem não sabe, o meu filho ele é autista, né?
E aí, gente, ao longo aqui da minha trajetória na educação, eu já ouvi cada barbaridade, até de professor, sobre a inclusão de alunos. Gente, a inclusão de alunos, ela entrou em debate no final do ano passado, quando o governo federal ele decidiu abrir uma portaria, uma margem, né, para a criação de escolas segregadoras, ou seja, escolas especiais apenas para pessoas com condições especiais. Qual que é o problema disso? O problema disso que vai de encontro com a Constituição Federal, com os direitos humanos, com todos os princípios educacionais. É esse o problema, tá? Então, gente, eu preciso falar de inclusão na educação. Uma dica boa para você entender esse tema é você ler as redações nota 1000 do Enem sobre a inclusão de surdos na educação. E aí você adapta essas redações para a banca VUNESP, tá? Que foi um tema que já saiu e está cheio de redação nota 1000 sobre esse assunto de inclusão na educação. Então, é uma dica muito boa, se vier, fica mais fácil para vocês argumentarem lá na prova. Cultura de privilégios. Esse tema é difícil. Sabe como é que a VUNESP pode trazer? A VUNESP pode perguntar assim: por que o brasileiro insiste na cultura de privilégios? O que você faz? Você chora, né? Por quê? Porque você vai ter que olhar o texto motivador. Que tipo de privilégio? Porque assim, olha só, o jeitinho brasileiro, e aí, olha só, eu já estou linkando aqui a cultura de privilégios com comportamento pós-pandemia que está lá em cima. O brasileiro, ele quer manter a cultura de privilégios. Ele não quer diminuir as desigualdades. Qual é o repertório que você vai usar aí? Você vai usar o repertório do Favelário Nacional, Carlos Drummond de Andrade. Porque o Carlos Drummond de Andrade, ele vai falar em Favelário Nacional, ele vai dizer que nós somos desiguais e queremos ser, porque nós gostamos da cultura de privilégios. Nós não queremos democratização da educação, porque a gente quer dizer que estuda em escola cara. A gente não quer igualdade de direitos, porque a gente quer dar carteirada lá na Blitz. A gente não quer igualdade, porque a gente quer se sentir melhor. Então, o brasileiro ele tem muito essa cultura de privilégios. E isso está muito presente, inclusive, na fala, gente, do ministro da Economia, Paulo Guedes, quando ele diz assim, logo quando ele assumiu o cargo, né, de ministro, ele falou: a gente tem que acabar com essa palhaçada, porque tinha até empregada doméstica indo para a Disney. Então, o dólar, ele falou assim, o dólar não pode ficar muito baixo, senão as empregadas domésticas vão todas para a Disney. Então, gente, existe essa cultura de privilégios e essa aporofobia, que é justamente essa fobia, essa aversão a pobre, né? Essa cultura de privilégios aqui é pesada. Por exemplo, uma cultura de privilégios. O brasileiro, ele acha um absurdo a empregada doméstica que lava o banheiro dele, que cuida dos filhos, que faz tudo pela vida dele, que cuida da casa dele, do lar dele. O brasileiro acha um absurdo que empregadas domésticas tenham direitos. O brasileiro, ele gosta tanto da cultura de privilégios que ele acha um absurdo o entregador de comida lá do iFood, do 99, sei lá do quê, ter direitos trabalhistas. Que absurdo. Pesado esse tema aqui, não? Pesadíssimo. Pesadíssimo. Já vou até emendar aqui no tema de economia. Se vier um tema econômico, que eu acho, não sei, eu acho difícil um tema econômico aqui para o Amazonas, não sei. Mas vamos lá. Economia compartilhada. Não é um tema que eu aposto para cá, né? Mas fica a dica. Eu quero que vocês pesquisem, façam um resuminho sobre economia compartilhada. Taxação de grandes fortunas. Taxação de grandes fortunas
Tem repertório na nossa plataforma, tem tema de redação, tá bem batido, né? Taxação de grandes fortunas. Se vier perguntando se isso é uma injustiça, não é injustiça com os mais ricos, é injustiça com os mais pobres. Por quê? Porque no Brasil, gente, o imposto, ele é dado sobre consumo e não sobre renda. Então, quem ganha menos no Brasil paga mais imposto do que quem ganha mais, do que quem é multimilionário, sabe? É esse o problema. Então, é uma injustiça com os mais pobres não ter a aplicação do imposto sobre grandes fortunas. Filantropia versus políticas públicas. Gente, filantropia nenhuma deve tomar o lugar de políticas públicas. O Estado tem responsabilidade, competência para dar condições essenciais para os seus cidadãos. Ele não deve esperar pela boa vontade dos outros, por esmola, por ajuda, no lugar de políticas públicas, não, tá? Filantropia pode existir? Pode. Mas ela não deve ser mais importante que políticas públicas, tá? Esse é o ponto. Prioridades do governo. Esse é um tema bem econômico, assim, para quem for fazer prova da VUNESP, de concurso e de outros vestibulares que não seja da UEA, porque eu acho que esse tema não cai na UEA, gente. A UEA é nível 1 da VUNESP, então só cai tema fácil. Esse tema é bem difícil. Por quê? Porque ele vai questionar as prioridades do governo. Por que o governo escolhe gastar, liberar milhões em verba para propaganda política e para projetos de educação e saúde ele diz que não tem verba? São as prioridades do governo. Então, você pode falar, fazer uma crítica a isso usando um ensaio sobre a cegueira, que ele vai falar da cegueira moral das pessoas em relação a isso, a essas prioridades. Mesmo quando as pessoas estão numa crise sanitária, numa crise, assim, seja econômica, sanitária, o que for, elas continuam pensando, priorizando os seus objetivos particulares e não o bem-estar coletivo. Mesmo numa pandemia, gente. O engraçado é que esse livro, ele fala de uma pandemia de cegueira. Lembra muito a pandemia de Covid, né? Então, vamos lá. Profissionalização de jovens, né? Pode falar, gente, do novo ensino médio, da BNCC. É um tema fácil. Acho que vem para o CIS, tá? E aí você fala que o Estado tem que dar condições para esses jovens se profissionalizarem. E aí você vai criticar também, gente, a estrutura, né, de ensino no Brasil, que ela privilegia quem acerta mais e não quem vai mais longe. Então, às vezes, o aluno, ele não tem, gente, um apoio do Estado, ele não tem um apoio do Estado para ele se manter na escola, sabe? Então, assim, na escola tem os investidores, geralmente, eles falam que a escola, ela é feita para formar funcionário, né? Para formar empregados. Mas essa realidade, gente, ela não tem que durar para sempre, né? Eu posso ter uma escola diferente. E tudo isso é culpa do Estado, não tem o que fazer. Eu tenho que botar a culpa no Estado aqui de todas as formas, não vai ter jeito. Então, aqui eu vou culpar o Estado e eu vou falar de educação, se vier esse tema. Preconceito versus desenvolvimento econômico. Nossa, tema muito bom. Queria muito que viesse. Não sei se vier. Não sei se vai vir, mas ele vai questionar o tema da VUNESP, ele vai trazer perguntando por que países desenvolvidos ainda não superaram o preconceito. E, claro, você vai falar que é por causa das raízes históricas escravocratas. É isso, cara. Você vai falar de desigualdade social, vai falar de falta de representatividade política, vai falar, cara, vai falar de dignidade da pessoa humana, de alteridade, de ter uma postura de enxergar o outro, sabe? Sem me sentir melhor que o outro. Tem esse lance também, sabe? Próximo assunto, deixa eu ir, violência. Violência simbólica, já expliquei para vocês que é aquela situação em que eu não ajo com violência de fato física,
mas que eu oprimo um determinado indivíduo em algum contexto de forma que isso vira uma violência. Então, veja bem, se num restaurante eu só coloco cadeiras muito pequenas, é uma forma de violência simbólica. Por quê? Porque eu estou ali reduzindo, limitando a possibilidade de alguma pessoa obesa entrar num restaurante, por exemplo. Vocês entendem isso? É o que eu falo aqui, gente, em saúde também, que eu acho que eu não falei desse assunto aqui, eu pulei ele. Gordofobia versus obesidade. Até que ponto as pessoas estão preocupadas com o peso da outra pessoa só por motivos de saúde? Será que não é gordofobia? Sabe por quê, gente? Eu não vejo ninguém enchendo o saco de fumante. Ai, para de fumar, porque você... Ai, é para sua saúde, estou pensando na sua saúde, estou pensando na sua saúde. Não, ninguém liga. Todo mundo ignora o fumante. Olha para ele e diz assim, ah, desgraçado, sai de perto de mim, com a sua fumaça. E pronto, ignora a existência dele. Criaram um localzinho só para ele ficar lá na fumacinha dele, né? Já a pessoa que ela tem obesidade ou que ela está acima do peso, não, ela é alvo o tempo inteiro de críticas, o tempo inteiro de menções ali fantasiadas, mascaradas de é para o seu bem, estou pensando em você, estou preocupado, mas na verdade, ó, o veneno escorrendo aqui. É o tempo todo ali pensando em ofender, em gerar uma violência simbólica, psicológica naquela pessoa, né? Arquitetura hostil, mesma coisa. A quem interessa, gente, gastar milhões de dinheiro público colocando espetos, colocando ferros, pedras embaixo do viaduto, só para que moradores de rua não durmam lá? O requinte de crueldade do Estado é justamente esse, arquitetura hostil. Olha que argumento pesado para você usar na redação da VUNESP. O requinte de crueldade do Estado se reflete na arquitetura hostil. Outra coisa, a arquitetura hostil, gente, ela corrobora com a gentrificação, o fenômeno da gentrificação nas cidades, né, nos espaços públicos, o fato de expulsar pessoas ali daquele espaço público, né? E aí eu posso falar do direito à cidade. As pessoas, elas têm direito à cidade, a estar nos espaços públicos, gostando ou não. Pesquisem notícias, vocês vão ver, vocês vão ficar chocados com muitas notícias sobre isso, sobre arquitetura hostil. É terrível. Violência policial. Pode ser que caia violência policial? Pode ser. Acho difícil, mas é uma aposta para quem vai fazer os outros vestibulares VUNESP, tá? Violência policial, você pode falar, claro, né? A notícia mais recente, as câmeras que foram instaladas nos uniformes reduziram drasticamente o número de mortes e de confrontos policiais, né? Por causa do uso de câmeras. Derrubada de monumentos. Coloquei derrubada de monumentos aqui, gente, mas sinceramente, não sei se vem, não. Acho que tá meio saturado esse tema. Já caiu bastante na VUNESP. Nossa, a VUNESP já aplicou tanto esse tema que eu não sei, não. Acho que tá meio saturado, acho que já deu. Mas pode ser que venha no CIS, tá? Então, quando eu falo de derrubada de monumentos, eu estou falando de pegar esses monumentos e colocar no museu para que eu aprenda com a nossa história para não repetir o mesmo erro. Como assim repetir o mesmo erro? Eu não vou, gente, celebrar a escravidão colocando uma estátua homenageando um escravocrata. Eu vou celebrar a liberdade, tá? Controle de corpos. Quando eu falo de controle de corpos, eu posso falar, gente, de várias coisas. Eu posso falar que o Brasil é o que mais mata trans no mundo. E isso, gente, é controle de corpos, assim, chega a ser absurdo. É tipo, como se eu olhasse e dissesse assim, esse corpo, ele pode ter dignidade, ele pode transitar nesse mundo. Esse corpo aqui, não. Esse corpo não merece dignidade. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Controle de corpos é isso. É que corpo eu acho digno.
Isso serve para a violência, seja ela simbólica ou física. Quando eu tenho uma pessoa, uma família, dentro de um carro, uma família, um homem negro, alvejado com 80 tiros dentro do seu carro particular, eu estou decidindo que tipo de corpo eu posso metralhar. Quando eu decido que uma mulher ela tem que ser violentada sexualmente porque ela está com uma roupa curta, eu decido que tipo de corpo e que tipo de roupa merece dignidade, merece proteção e que tipo de corpo merece ser violado. Entenderam? Controle de corpos é pesado. Qual é o repertório que eu uso aqui? Michel Foucault. Michel Foucault, ele vai falar do controle de corpos e é muito pesado mesmo. Tá? Paradoxo da intolerância. Gente, paradoxo da intolerância, ele vai dizer assim: devo ter empatia com quem é racista? Devo ter empatia com quem é homofóbico? Devo ter empatia com quem atenta contra a minha existência? Eu devo ser tolerante com quem é intolerante? É o paradoxo da intolerância. Eu não tenho a resposta para esse tema, porque ele nunca caiu. Mas eu estou deixando aqui a dúvida na cabeça de vocês. Tem um livro que fala disso, tá, gente? O nome do livro é Paradoxo da Intolerância. Filho, faz um silêncio aí, por favor, tá? Vamos lá. Próximo assunto, meio ambiente. Ideias para adiar o fim do mundo. Gente, para eu adiar o fim do mundo, eu tenho que lembrar do seguinte. Do que adianta eu ter... Sabe o filme Não Olha para Cima? Do que adianta eu ter toda a riqueza do mundo, o maior PIB do Brasil, ter tecnologia, ter, sabe, poder, glória, dinheiro, beleza. Se a natureza acabar, se esse planeta no qual eu estou, se o oxigênio faltar, eu não sirvo de nada. Não sirvo de nada. É isso aqui, ó. Revolução dos bichos, ideias para adiar o fim do mundo, dá para usar. Por quê? Porque, cara, o que você vai fazer com todo esse seu dinheiro? Teve gente que morreu sem oxigênio no hospital, mesmo sendo rico. Nós depositamos tanto a nossa confiança, a nossa força em máquinas, em tecnologias, que aqui no Amazonas faltou energia, desligou todas as máquinas de oxigênio, faltou oxigênio, morreu todo mundo asfixiado numa ala inteira de hospital. A gente ficou dependente de uma máquina. E se de repente... Então, se você analisar, que é justamente a provocação que o Ailton Krenak faz aqui, ele diz assim, a natureza criou um vírus que só mata ser humano, que é o coronavírus. A natureza criou um vírus que faz o ser humano perceber que ele não é nada, que se faltar oxigênio, que se tu fechar o oxigênio dele, ele morre. Não adianta ter máquina, não adianta ter dinheiro, não adianta ter poder, nada compra o teu oxigênio, a tua saúde, a tua vida, o teu último suspiro, nada compra. Nada compra. Outro tema, esse aqui eu aposto bastante que pode cair lá no macro. Avanço do agronegócio. Cara, tu vai ter que falar do avanço do agronegócio e vai ter que falar em ideias para adiar o fim do mundo. Sabe por quê? Quanto mais o agronegócio avança no mundo, mais chances eu tenho, mais eu me aproximo do fim do mundo. Sabe por quê? Porque o agronegócio, ele visa o lucro. Sabe por quê? Em 2021, o Brasil se consolidou como o maior distribuidor de alimentos do mundo. E foi exatamente o mesmo ano em que nós voltamos para o mapa da fome. Então, preste atenção, o agronegócio, ele distribui alimentos para quem é de fora do Brasil, para ele ficar mais rico. Tá?
E aí tem um tema desse lá na nossa plataforma, que ele vai dizer assim, o agronegócio, ele não está pensando no bem-estar coletivo, ele está pensando no enriquecimento de poucas famílias. Né? Pesado, muito pesado, gente. Muito pesado. Consumo de carne. Quando eu falo de consumo de carne, eu estou falando do avanço do agronegócio também. Vocês entenderam que aqui no meio ambiente está tudo interligado. Tudo você vai culpar o Estado, negligência do Estado, e tudo você vai culpar o agronegócio. Não interessa se você gosta de churrasco, você vai culpar o agronegócio. Você vai falar que as pessoas precisam se conscientizar, você vai falar que o Estado precisa investir em alternativas, em tecnologias alternativas, para diminuir o consumo de carne, para diminuir o avanço do agronegócio e para garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado conforme está na Constituição Federal. Tem uma música muito linda que dá para usar nesse tema, que chama Refazenda, que lá nessa música, a música ela vai dizer o seguinte, que a gente não tem paciência de esperar o tempo da natureza. E que a natureza nos dá tudo. A gente só precisa ter um pouquinho de paciência e esperar o tempo dela. Uma hora ela me dá tomate, uma hora ela me dá abacate. E eu lembrei muito dessa música quando eu assisti o Não Olhe Pra Cima, porque no final do filme, o personagem principal, ele diz assim, ele tá na mesa de jantar com os amigos, com a família dele, e ele se dá conta de que ele tinha tudo que ele precisava, mas que ele não deu valor para isso, porque ele sempre queria mais. Ele sempre queria no tempo dele. E ele tinha tudo que ele precisava, ele não precisava de mais nada. Direitos dos animais, também pode cair direitos dos animais, tá? Sobre a importância... Gente, durante a pandemia ficou tão claro a importância dos animais para nossa saúde mental, para nossa, sabe? Faz tão bem pra gente. Isso daí ficou muito claro, sabe? Muito claro. O atual governo tem um posicionamento muito forte também, gente, em relação à proteção animal. Né? Atualmente, a lei sobre violência contra animais, ela foi aí endurecida, né, nas suas punições. Então, é um tema bom para vir aí, um tema meio aleatório, assim, né? Mas ele vem, tá? Comportamento pós-pandemia, gente. Ai, a tristeza em tempos de felicidade compulsória. Num tempo em que todo mundo é feliz no Instagram, todo mundo é bonito, todo mundo tem a vida perfeita, ninguém tem boleto para pagar, todo mundo dando close no Instagram. Eu posso ser triste? Tudo bem ser triste? O que vocês acham? Eu realmente não tenho a resposta para isso. Mas tem uma música do Tom Jobim que ela diz assim, é impossível ser feliz sozinho. E vai falar tanto de solidão. A gente está tão sozinho ultimamente, a gente está tão distante, que não dá para você ser feliz o tempo inteiro, sabe? Tem uma música do Tom Jobim que chama Wave, que vai falar disso, né? Você pode falar sobre isso, inclusive. Convívio na internet. Convívio na internet ficou impossível, né, gente? Não existe o convívio na internet. Ficou impossível, a gente se odeia na internet, as pessoas se cancelam, as pessoas fazem prints umas das outras para debochar, para fazer, sabe, prejudicar. Acontece de tudo, né? Então, você vai falar sobre esse convívio que está muito hostil na internet, né? Você pode falar também do conceito de ciborgue. O conceito de ciborgue, gente, ele vai dizer sobre as pessoas terem a impressão de que quem está na internet, quem está aqui desse lado da câmera, as pessoas têm a sensação de que essa pessoa que está aqui não tem sentimentos, de que ela não se abala com nada, de que, se, por exemplo, nesse vídeo você colocar lá um comentário ruim sobre mim, sabe, as pessoas acham que eu não vou me importar, que eu não vou me doer, porque eu não sinto nada, que eu tô aqui, eu sou uma máquina. E não é verdade, todo mundo sabe que eu sou um ser humano, que eu tô atrás dessa câmera. Eu estou sendo mediada pela tecnologia. Eu não sou a tecnologia, eu tenho sentimentos. Então, eu preciso ensinar sobre enxergar o outro em tempos de tecnologias. Eu preciso falar de alteridade, de empatia, tá? É isso. Agora vamos chegar no nosso último assunto, para a gente finalizar nossa aula.
Aqui eu tenho, gente, tecnologia, inovação e metaverso. Para quem não lembra o que é o metaverso, nada mais é do que uma realidade virtual, né? Um novo ambiente, onde existe de tudo nesse ambiente. Então, aqui eu quero falar com vocês, esse aqui é um dos temas que, nossa, eu acho que vem, hein? Liberdade de expressão e censura. Até que ponto a minha liberdade de expressão ela é legítima, né? Quais os limites, por exemplo, do riso? Paulo Gustavo morreu em 2020 justamente com a frase de que rir é um ato de resistência, né? Eu tenho aqui também, gente, o ridículo político. No meu livro não está aqui porque eu mandei para o Rio, mas tem um livro que chama Ridículo Político, que ele diz que quanto mais ridículo político ele é hoje, mais fácil ele ser eleito. Se você reparar, na última eleição, o número de youtubers, o número de comediantes, o número de pessoas completamente aleatórias. Gente, Cabo Daciolo, pelo amor de Deus. Cabo Daciolo, Tiririca. Sabe? O tiozão do Super Pop, gente, virou presidente? Por favor. Então, assim, quanto mais ridículo você é nas redes sociais, mais as pessoas te engajam. E isso pode comprometer a democracia de um país, gente. Até que ponto esse ridículo ele é aceitável, né? Até que ponto esse ridículo ele pode influenciar no teu país? Eu tenho aqui também os jogos virtuais, eu quero que vocês falem de tecnologia na infância, né? Os jogos, eles podem ajudar muito na alfabetização, né? Principalmente porque tem muitos, até na iniciação de leitura. Por quê? Porque os jogos, eles têm tutoriais, né? E isso incentiva muito o aluno a querer ler, a entender como é que funciona o esquema do jogo. Tem muito livro baseado em jogo também, né? Como Assassin's Creed, tem vários aí, que eu não vou lembrar agora, mas tem fatores positivos, mas também tem os fatores negativos, né? Os jogos, gente, de desafios, os jogos de violência, eles têm impactos negativos em crianças, né? Então, é importante analisar isso também. Vídeos de deepfakes e fraudes. Gente, se vier vídeos de deepfakes e fraudes, você não tem como, você vai ter que defender o lance das fraudes, tá? Ninguém criou a ferramenta de deepfake pensando em fazer meme e alegrar as pessoas. Não. Foi feito, essa tecnologia ela foi criada para fraudar, né, para alterar, enganar as pessoas através de uma fraude de identidade, né? Então, eu tenho aí fraudes criminosas envolvendo a identidade das pessoas por causa da deepfakes. Se você não sabe o que é deepfakes, dá um Google aí rapidinho que você vai entender o que é, porque eu não vou conseguir te explicar isso. Você vendo, você vai entender o que é. Assédio por intrusão e cancelamento virtual. Gente, cancelamento virtual é para você ter um monte de repertórios, né? Tem Glória Groove, dá para usar o conceito de ciborgue novamente, dá para falar da música Interesseira da Luísa Sonza. Nossa, tem muita coisa, né? Assédio por intrusão, dá para você falar, obviamente, né, da série Você. Essa série, com certeza, todo mundo vai utilizar para falar de assédio por intrusão, que nada mais é, gente, do que uma violação de privacidade. É quando uma pessoa começa a stalkear, a perseguir outra pessoa, seja na intenção de assediá-la sexualmente ou na intenção de provocar bullying, hate nessas pessoas, tá? Então, o assédio por intrusão é crime, tá? Enquadrado na Lei Maria da Penha, porque a maioria das vítimas são mulheres, tá? Bem importante atentar para esse perfil. E violação de privacidade. Gente, eu acho que a frase do século é violação de privacidade. Então, bata nessa tecla, nesse argumento. Espero que vocês tenham entendido o que eu queria que vocês trabalhassem, né, em cada um desses temas. Espero que o vídeo não tenha ficado absurdamente longo, mas era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Em todos esses temas, vocês vão culpar o governo.
em todos eles. Então, o seu segundo argumento eu deixo para você escolher, baseado aí nos repertórios, na infinidade de repertórios que vocês vão trabalhar, e baseado, lógico, nas notícias que circularam aí pelo mundo nos últimos meses, tá bom? É isso, boa prova para vocês, espero que dê tudo certo, fiquem tranquilos. Quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, me marquem para eu ver que vocês estão revisando, me passem o feedback de vocês, o que vocês acharam. É isso, eu já estou sem voz, não tenho mais condições. Tchau, gente!